Gente, dando continuidade ao texto de Terry Ingrid, além da teoria da literatura, ela serviu para a gente pensar as teorias, para entender o que é a literatura. Essas teorias, elas também são muito válidas também para o leitor ele aprender como é que a pessoa pode identificar o texto literário. Porque a literatura, ela vai se manifestar a partir daí. E é por meio do texto literário que a gente vai poder identificar as características da literatura. E outro ponto importante também que ele ressalta é a questão dessas teorias fazer com que o leitor aprenda como ler esse texto. Porque não é de qualquer modo. Não é ler apenas no sentido de decodificar o que está escrito ali. Não é só no sentido de identificar as categorias, como vocês vão estudar na teoria da literatura 2, que é o personagem, se o personagem é tipo, se o personagem é plana, se ela é a principal, se é a heroína, se é o herói, se é o antagonista, se é identificar o tipo de narrador, o espaço, o tempo, essas categorias, mas também pensar o texto literário a partir da mensagem, não apenas no sentido da forma que os formalistas russos tentavam definir o texto literário e, consequentemente, compreender a literatura a partir daí, mas também entender ele a partir do plano do conteúdo. Então, um dos pontos que ele também vai ressaltar, Terry Ingrid, é a questão da literatura, ela ser definida comumente, ou seja, pelo senso comum, como a escrita imaginativa, porque enquanto os formalistas russos tentavam encaixar a literatura a partir da ideia de linguagem que provocava uma estranheza que fugia do cotidiano, tem também essa ideia, pelo senso comum, que a literatura é toda aquela escrita imaginativa. Uma escrita imaginativa é no sentido de ficção, mas numa ficção que não é a realidade literalmente, algo que não é verídico, que é mentira. E a ficção da literatura, ela vai além dessa compreensão do que é mentira, do que não é verídico, porque vejam só, por mais que um romance, uma peça de teatro, um poema apresente algo que não é a realidade em si, mas é uma ficção que se baseia na realidade, que trata sobre problemas da realidade, questões da realidade, e que envolve o leitor ou espectador, no caso daquelas pessoas que assistem filmes, assistem séries, que se envolvem tanto, se identificam tanto com personagens, que chegam até a chorar, ficam emocionados, tem gente que fica até mal. Então, quando a gente está muito empolgado assistindo aquela série, assistindo aquele filme que a gente gosta, aquilo meio que se torna verdade. E se você lê um livro, por exemplo, que outra pessoa leu ou não leu e diz que o final foi de determinada forma, e você sabe que foi de outro modo, você já questiona, não, é mentira que terminou de tal modo. Principalmente quando tem aquele choque que você leu um livro, um romance, no caso, quem gosta, né, de 50 Tons de Cinzas, que foi assistir o filme que meio que se decepcionou, porque disse assim, o filme não tinha nem a metade do que tinha um livro. Então já é outra produção, por mais que um filme ele venha se basear no romance, numa obra literária, que nesse caso 50 Tons de Cinza, a gente pensar 50 Tons de Cinza como uma obra literária no sentido de literatura, porque é produzido a partir da linguagem escrita, impresso. No caso aí é gravado quando virou a adaptação, né, de cinema. Nesse sentido, mas não literatura no sentido que a teoria estuda. Porque no caso tinha aquele julgamento de exclusão. Lembra que Antônio Companhon fala que existe um julgamento de exclusão à medida que algo é definido como literatura, outro é excluído. Então a gente pensar a partir daí. E esse problema de pensar a literatura a partir dessa linguagem imaginativa, ou seja, que parte da imaginação, que não é a verdade verídica em si,
a gente pode pensar que também não existe só um gênero, no caso o romance, existem outros tipos de obras que fazem parte da literatura, o poema, o teatro, que são aquelas representações, que são aquelas peças que primeiramente são escritas e depois são representadas por personagens, aliás, por atores, por atrizes, que no caso eles vão incorporar aqueles personagens, que no caso são representações do real, porque enquanto você lê um livro e você imagina como o personagem, como a personagem é, como o espaço é, como aquele tempo se passa aquela história, aquele acontecimento, você projeta isso na sua cabeça, enquanto no teatro tem toda a representação que acontece diante dos seus olhos. E pode ser aquele teatro clássico que acontece naqueles ambientes, aquele teatro clássico, a ideia, né? Que não é para todo mundo, porque realmente quem vai lá é quem tem uma condições, e o teatro popular, que é mais acessível àquelas pessoas que não têm condições de assistir uma peça, não tem interesse, mas que é mais voltado para a questão para um público menos seletivo, um público mais amplo, pessoas de classes mais variadas. Então ele trata sobre essa questão de problematizar também a questão de se pensar a literatura a partir dessa linguagem imaginativa, dessa ficção que não é a realidade verídica. E ele vai tratar sobre essa questão a partir de 2 pontos, da ficção e do fato. De pensar a literatura como tudo aquilo que é ficção e o que não é literatura como tudo aquilo que é fato. Fato no sentido de ser histórico, de ser real. O que não é verdade, porque, vejam só, existem obras ficcionais que se baseiam, inclusive retratam fatos históricos reais. Eu vou citar um exemplo para vocês, de uma obra que eu li recentemente, que é Eurico o Presbítero. Que nesse romance, Eurico é um padre, só que por mais que o romance ele se centre na vida individual, na existência individual de Eurico, o enredo, a história em si, ela tem como pano de fundo o acontecimento histórico, a invasão árabe na Península Ibérica, que nessa época os povos que habitavam essa região eram os visigodos, que eles tinham até dominado os povos romanos e adquirido a religião deles, a religião cristã católica, e também adquirido a ideia de justiças que os romanos tinham. Aí sobre a invasão árabe, os árabes invadindo esse espaço e difundindo também a sua crença, a sua fé. Então, é uma obra ficcional, mas que tem como pano de fundo um fato histórico real. E ele fala sobre essa questão da ficção, como é diferente interpretar a ficção, a realidade literária da realidade real. A realidade literária não é ficcional, mas não é ficcional no sentido que é mentira, porque como eu havia dito anteriormente para vocês, se você assiste um filme, se você lê um romance e outra pessoa diz que o final foi de tal forma, e você sabe que não foi, então você vai questionar. Aí ele também vai levar esse problema para a questão da gente pensar o ponto de vista do que é ficção e do que é fato real. Até leva essa questão para a Bíblia, que no caso que existiram escritores que têm obras consideradas literárias, que eles escreveram essas obras pensando elas como literatura, aliás, literatura não, escreveram elas pensando como sendo verdade, sendo que era ficção. Enquanto o escritor do livro de Gênesis, Moisés, com certeza escreveu a Bíblia pensando como sendo também verdade, só que para um ateu é ficção, porque um ateu ele não acredita. Então tem esse ponto de vista também, de você pensar o fato ou a ficção. A partir daí, o ponto de vista de quem escreve como algo sendo verdade e como sendo ficção. Para um ateu, a Bíblia é ficção, porque não é verdade, ele não acredita. E para um leitor envolvido, ele vive aquela história que ele lê como sendo verdade,
você quando assiste uma série. Então você se envolve tanto que você até sofre pela personagem. Então é verdade para